tinha acabado de ler vários livros. Armas da Persuasão. Tinha lido um monte de livro de como vender. Imagina, eu vendendo. Felipe? Botava a cola do lado da tela. Tem que falar sobre isso, tem que falar sobre isso. Fiz isso mesmo. Tem que fazer assim. Eu fiz isso mesmo. Na hora de apresentar o produto, eu apresentei metade de uma tela. A outra tela tinha os gatilhos todinhos do livro desenhado. Falei assim, eu vou fazer todos esses gatilhos com essa pessoa. Vou fazer todos. Eu não vou sair da reunião sem todos os gatilhos feitos. Quando acabou a reunião, eu falei assim, rapaz, eu fiz tudo. Será que vai dar certo? Bem-vindos ao Além do Leans, um podcast da Actis onde falamos sobre gestão, tecnologia e o futuro dos laboratórios. E hoje é um dia muito especial, porque estamos comemorando 8 anos de Actis. E para contar como a nossa história foi formada, eu trouxe junto comigo os nossos outros 3 fundadores da empresa, o Ramon, o nosso CEO, a Manuela, que é diretora de Gente e Cultura, e a Renata, que é diretora de Operações. Mas, antes da gente entrar na história, eu queria que cada um se apresentasse um pouquinho e eu vou começar. Vamos fazer uma dinâmica mais ou menos assim. A gente fala o nosso nome, fala o que a gente está fazendo agora e o que a gente fazia antes, que eu acho que vai ficar mais dinâmico para todo mundo conhecer um pouquinho da onde a gente veio, né? Então, eu acho que eu já falei isso antes aqui em outros episódios, mas vale a pena reforçar, né? Eu sou o Felipe, hoje eu estou como chefe de tecnologia na Actis e a minha vida toda foi trabalhar com Leans. Então, eu saí da faculdade, desde o estágio que eu me formei, eu trabalhei com sistemas de gestão de informação de laboratório. E é muito legal e muito gratificante estar aqui e ter vocês 4 junto comigo nesse momento, pessoal. Maneiro, Obrigada. Bacana. Vai lá, Rê. Eu sou a Renata, eu atuo como gerente de operações hoje na Actis e antes eu era servidora pública, eu trabalhava na área de licenciamento ambiental. Legal. Muito legal, obrigado pelo convite, Felipe. Eu sou o Ramon, hoje eu faço a função de diretor executivo na Actis. Antes de trabalhar na Actis, antes dessa história bem bacana que a gente vai contar aqui hoje para vocês, eu trabalhei em empresa familiar, logo que saí da faculdade, aquela trajetória de empresa familiar, que você faz tudo, você tem que dar conta de tudo. E hoje a gente está muito feliz em estar contando 8 anos, né? 8 anos de Actis já, muito bacana. Muito legal mesmo. Eu sou a Manuela, faço parte, né? Sou gerente do Gente e Cultura da Actis, né? Que é o RH aí, mais conhecido como RH, que é Gente e Cultura. Antes eu trabalhava como enfermeira, depois, antes, né, da minha filha nascer, e depois eu me dediquei à minha família, e aí surgiu a Actis e a oportunidade de trabalhar aqui, foi lidando com pessoas, mas de uma forma diferente, né? Legal. Cuidando de pessoas. Isso aí. Legal. E é muito gratificante, muito legal falar que, né, você falou cuidando da sua família, mas não deixa de ser ainda a extensão da nossa família, né? Então, já vou contar uma curiosidade que talvez as pessoas não saibam, né? A Renata é minha esposa e ela é irmã do Ramon e a Manuela é a esposa do Ramon. E somos um negócio em família, né? Um negócio em família, exatamente. Então, vamos começar do começo, pessoal. A história da Actis começou com o Ramon e com o Felipe. Então, eu vou fazer uma pergunta para eles. Da onde que surgiu essa ideia de fazer um sistema Leans? Eu acho que primeiro o Felipe explica o que é um sistema Leans, para todo mundo entender. E eu sei, assim, que vocês já foram chamados até de malucos, porque vocês desenvolveram um sistema Leans. Então, primeiro falar o que é Leans e depois contar essa história pra gente. Legal. Só aí, Felipe, dá para ficar o podcast todo. Não, São vamos lá. Histórias. Vamos lá. Bom, Leans é um sistema de gestão de informações de laboratório. Eu já comentei com vocês, ou seja, toda a minha carreira foi em cima e trabalhando nesses sistemas. E desde sempre, né, existia e existe
comigo uma inquietação muito grande no que diz respeito à implantação de Leans, ao uso de sistemas no laboratório, porque a gente tem um desejo muito grande de transformar aquele meio. E sozinho eu sabia que eu não conseguia, isso era fato. E em 2017, quando eu convidei o Ramon, né, já entrando um pouquinho na nossa história, eu convidei o Ramon trabalhava, estava estável aonde ele estava, e eu falei, a gente se encontrou no shopping aqui da região, lá na Serra. Eu lembro como se fosse hoje, eu tenho todas as imagens muito claras na minha cabeça, assim. A Maria Eduarda, que é a nossa filha, tinha 1 ano, a gente levou ela para um parquinho lá no shopping, a Maria Luísa. A Maria Luísa também estava junto, Tava a Helena junto, era bebezinha, a Helena eu estava era grávida do bebê Lourenço. e a Manu estava grávida do Lourenço. É. E a gente estava lá no shopping, aí eu falei, cara, temos uma oportunidade que é muito grande, eu queria te mostrar essa oportunidade, mostrar para o Ramon que existia muitas situações de laboratórios que têm muita dificuldade de usar um sistema, de implantar um sistema. E eu apresentei esse cenário. Olha, aqui tem uma consultoria que dá para a gente fazer muito trabalho legal. E foi em 2017 que tudo isso começou, né? Então eu apresentei para ele, ele falou, rapaz, eu gosto da ideia. Eu lembro dessa frase. Eu gosto da ideia. E daí a gente começou a amadurecer isso, né? Todo mundo tem um grupo de família do WhatsApp. A gente começou a amadurecer essa conversa no WhatsApp. E até que eu falei, e aí, vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Esse vai ou não vai demorou mais ou menos uns 30 dias, né? Foi muito Porque desafiador. Eu né? acho assim, Felipe fala que ele lembra como se fosse hoje, mas eu também tenho essa lembrança muito forte assim na minha mente, né? Quando o Felipe chamou pra gente lá, vamos lá conversar, né? A gente morava em Aracruz e eles aqui em Vila Velha. E aí a gente veio naquela, gente, o que será que é, né? O que será que é? Ficando naquela curiosidade, o que tá acontecendo? E aí surgiu essa oportunidade, né? Esse convite e trazer a gente também para essa realidade que a gente não conhecia. Eu acho que é interessante, do mesmo jeito que muitas pessoas não conhecem o que é um Leans, a gente também não fazia ideia do que era, né? Muito assim. Então, a gente foi conhecendo esse universo e foi vivendo isso durante 30 dias, né? Que eu acho que foi mais ou menos esse período de tempo, de pensar e... Foi isso. E aí, a gente foi amadurecendo e falou, vamos encarar essa daí. Vamos tomar essa decisão. Isso aí. E aí nasceu a consultoria. E aí nasce a consultoria. Setembro de 2017. Isso aí. Né? Tinha vários desafios. Eu acho que o primeiro desafio era sair da estabilidade. A oportunidade existia, era realmente uma oportunidade de negócio, mas tinha muita coisa sobre a mesa, né? A estabilidade, a gente ia sair do negócio, querendo ou não certo, por um duvidoso, né? A gente estaria fazendo uma aposta ali, será que vai dar certo? Será que não vai? E aí... que bom que deu certo, né? A gente está comemorando 8 anos. Mas... E nesse momento, vocês começaram com a consultoria, quer dizer que vocês implantavam Leans de outras empresas. Implantavam exatamente. Sistemas Leans de outras empresas. Exatamente. Né? Nesse momento, a gente tinha um fornecedor americano que vendia a solução mundo afora, e eles subcontratavam a gente para fazer a implantação do projeto. Né? Então a gente ia lá, fazia a implantação, fazia o treinamento, tocava o projeto, deixava funcionar o sistema para os clientes. Legal de falar que nessa experiência de consultoria, o Felipe já trazia isso muito, mas eu quando cheguei, tem uma frase que eu falo bastante, que a sensação que eu tive, lembra que eu saí de um negócio familiar, normalmente comércio, né? Comércio, restaurante, combustível, serviços, onde é muito disputado, extremamente disputado. Você vende uma marmita ali, sei lá, por R$15, o outro vende por R$14,50, o cliente quer ir lá comprar, que você tem que pensar como que você vai reduzir 50 centavos. E quando a gente começa a trabalhar, a frase que representa a realidade que a gente viu
era como se o poste mijasse no cachorro, né? Como assim? Como assim? Cara, como que o cliente paga tão caro por uma solução e ele não tem uma tecnologia tão boa na mão e nem um serviço tão bom? Exato. E daí a gente começa, né? O Felipe já trazia esse desejo de algo melhor para esse mercado, de como que a gente poderia desenvolver algo. E até chegar em 2019, nós trabalhamos 2 anos praticamente de consultoria, onde a gente tem a oportunidade de entrar nesse mercado, né, Felipe? Isso. E como foi essa história? Natal 2019. Natal de 2019, eu acho que a gente estava muito perto do Natal. O Ramon estava perto de chegar, de quase não chegar para a gente comemorar o Natal em família. A isso gente mesmo. estava com uma preocupação sobre isso mesmo. Isso mesmo. Porque o Ramon tinha ido justamente terminar, né, dar continuidade num projeto que estava acontecendo numa grande petroleira lá no Peru. E quando ele de lá, ele me ligou e falou, cara, a gente tem uma oportunidade agora que ela é ímpar. O cliente, né, eu não vou mencionar o nome dele aqui, mas ele me chamou e falou, pô, por que a gente gosta de como vocês estão trabalhando, a gente entende o que precisa, e eu tô refém de uma empresa que está me cobrando 300, 400 mil dólares ano para poder usar o sistema, 300 mil de projeto, né, assim, cifras absurdas. Dólares, né? Dólares. E vocês sabem fazer isso, por que vocês não têm um produto de vocês? E daí, o Ramon sempre teve mais esse tino comercial, né? Na época da consultoria, ele já desenvolvia, ele já tem essa habilidade comercial que ele vem desse histórico, enquanto eu sempre tive uma habilidade muito mais técnica. Apesar de que, com a experiência de consultoria, a gente vai aprendendo a jogar nas 11, né? Como todo consultor. E essa habilidade dele comercial, ele falou, cara, se você acha que a gente consegue fazer um sistema, a gente faz. A hora é agora. Chegou a oportunidade que a gente sempre quis. E foi assim que a Actis nasceu, efetivamente. Né? Num primeiro momento, ele nasceu como Smart Lab. Verdade mesmo. Né? Smart Lab, e a gente tirou esse Smart Lab desenhado para aquele cliente, para aquele laboratório de óleos usados. E esse laboratório, então, começou a usar. Foi, assim, né, uma loucura de tirar um produto, tirar um MVP em 3 meses, exatamente. né? A primeira grande virada da Actis, certamente foi essa. Né? Então, vamos pensar numa ordem cronológica. Decisão de abrir uma consultoria. Isso. Decisão de pular no abismo. Isso. Né? Aconteceu em 2017. Em 2019 a gente tem a primeira virada, que é a oportunidade de deixar de ser consultoria, de criar um produto nosso, e não somente isso, de trazer uma disrupção para esse mercado. Né? Que até hoje a gente, infelizmente, vê que é carente por uma solução com uma tecnologia avançada, e principalmente com um serviço que atenda à altura da necessidade dos clientes. Esse cliente, né, para trazer, assim, não estava aqui no Brasil, era um cliente lá do Peru, né, que eu estava reforçando, e é o que a gente falou, cara, como que a gente vai fazer um produto em outro país e cumprir as legislações locais, pensar na segurança, e tudo isso foi pensado num MVP que a gente tirou do papel ali muito rápido, né? Trabalhando até 11 horas da noite. 11 horas porque não é bom, né? A vida continuava. Então, porque vocês tinham um prazo também para entregar para esse. Começar do zero e ter que entregar um sistema Lean, né? É muito difícil, né? Ele falou assim: eu tô para montar outros 2 laboratórios, mas eu não quero o fornecedor atual, não me atende, não é bom, é caro. Façam um protótipo, lá, 1 mês para fazer um protótipo. Se eu gostar, eu compro. E aí que foi o trabalho até de noite, às vezes até de madrugada, para fazer esse protótipo. Isso era 2019. Isso. Né? E aí,
Aí tá, conseguiram fazer, né? Conseguiram atender essa demanda desse cliente e como que evoluiu depois? Depois veio, acho que um dos momentos de maior desafio, um deles, né? Porque empreender é um chefão a cada mês, vamos pensar assim. Mas eu acho que ali começaram a surgir as principais dificuldades que a gente ia enfrentar, porque a gente começa, imagina, como consultores, você ainda tem um trabalho, querendo ou não, de um escopo conhecido. E quando você sai do serviço e entra para produto, que essa é uma concepção muito importante, né, de a gente falar. Porque enquanto você é consultor, você presta um serviço para alguém. Então aquilo está, entre aspas, na sua mão. Você consegue controlar aquilo tudo. Quando você faz um produto, você já não está mais olhando para um cliente, senão que para inúmeros potenciais clientes, além de tudo isso. Então, veio o primeiro desafio, a gente ter que se reposicionar como uma empresa de produtos. E a gente não sabia reposicionar marca, reposicionar nome, reposicionar... Nesse momento a gente não tinha site, a gente não tinha nenhuma atuação, né? Até mudamos até o nome da empresa. Foi né? aí que nasceu efetivamente o nome Actis, né? Uhum. Então, esse reposicionamento mudou muito, né? Tem aquele meme do TikTok, mudou a química do meu cérebro. Mudou até Começa aí. Então, que a gente tem que se reposicionar como produto. Até então, a gente não sabia fazer isso. Vindo nessa ordem de ideias, a gente começa a enfrentar os desafios da empresa. Né? E aí, eu tô chovendo no molhado, parece, né? E vocês tiveram um cliente, o primeiro cliente, né, que foi esse cliente do Peru, que pediu essa demanda na construção do desenvolvimento de um sistema Lean. E aí depois, como foram os outros clientes? Como foram chegando os outros clientes? Loucura. Esse foi um belo desafio, porque como é que a gente vai vender isso? Eu acho que a pergunta que a gente tinha, por onde a gente começa? Vamos ligar para as pessoas? E aí veio muito da rede de contatos que a gente tinha, que a gente construiu ao longo da consultoria, a bagagem que o Felipe já trazia de trás. E basicamente a gente chegou para algumas empresas que forneciam já soluções para laboratórios, que não tinham sistemas. Falou, cara, a gente tem essa solução. A gente está pensando nessa direção. E é muito legal quando a gente falou com um parceiro lá da Colômbia, que foi o nosso primeiro parceiro. Eu lembro que ele falou algo assim, um cara com mais de 30 anos de experiência nesse mercado. E ele já tinha tentado representar várias soluções. Ele falou algo assim, Ramon, olha, o desafio de vocês é muito difícil, tá? São players gigantescos, é um mercado que vai exigir muito de vocês. Mas se vocês forem nessa direção, vocês vão criar o santo grau, ele falou, porque ninguém tem no mercado. O taxado de maluco vem daí, né? É isso aí. Foi aí. Isso mesmo. E aí, essas alianças comerciais foram... a próxima venda foi no final de 2020. Foi isso Aconteceu mesmo. no final de 2020. Quando a gente achava assim, rapaz... Não vai, não. Não vai, não. Eu lembro até hoje, assim, até engraçado. Pandemia. Começou um estresse medonho, mas muito grande. A gente estava sob muito estresse porque a consultoria já não era. Então, a partir do momento que a gente se reposiciona, já não vem mais. O fluxo de entrada financeiro, de negócios, já não é a mesma coisa. Você já está se posicionando diferente, esperando diferente. E aí começa... você fala assim, rapaz, será que esse trem vai vender mesmo? É a cabeça. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que alguém vai comprar? E aí... Um sistema novo, né? Um sistema novo de uma empresa estrangeira, porque a gente estava... O segundo cliente foi um colombiano, né? Foi uma indústria de alimentos colombiana. E a gente olhou
eu entrei nessa apresentação, tinha acabado de ler vários livros, Armas da Persuasão. Tinha lido um monte de livro de como vender, imagina, eu Lembra, vendendo. Felipe? Botava a cola do lado da tela. Tem que falar sobre isso, tem que falar sobre isso. Nesse isso momento mesmo. tem que fazer assim. Eu fiz isso mesmo. Na hora de apresentar o produto, eu apresentei metade de uma tela. A outra tela tinha os gatilhos todinhos do livro desenhados. Falei assim, ó, eu vou fazer todos esses gatilhos com essa pessoa. Vou fazer todos. Eu não vou sair da reunião sem todos os gatilhos feitos. Quando acabou a reunião, eu falei assim, rapaz, eu fiz tudo. Será que vai dar certo? Foi assim mesmo. Essa segunda venda acontece no final de 2020, através de parceiros comerciais. A gente fez algumas alianças ali, principalmente Colômbia, onde a gente começou. E é onde a gente começou a criar uma reputação no mercado. Foi isso mesmo. Que é extremamente relevante nesse mercado nosso. Eu costumo dizer para os executivos de pontos que trabalham lá com a gente, que hoje vendem muito melhor que nós, Felipe. Muito melhor. Diga de passagem, que é impressionante. Às vezes eu participo de algumas sessões com eles e a primeira pergunta que o cliente faz para a gente, que o lead ainda faz com a gente naquelas interações, não é sobre o preço, nem é sobre a tecnologia, que vem no segundo momento, mas é quem são os seus clientes. Quem já confiou em vocês. Porque então, a produção da indústria passa pelo sistema, passa pelo sistema. Uma vez que o cliente adquire o sistema, as respostas da qualidade saem do sistema. É óbvio que tem o input do analista, né, do coordenador de controle de qualidade, que ele é o maestro disso tudo. Mas se a ferramenta não funciona, né, vai causar um impacto, vai causar um problema muito grande. Então, essa reputação a gente começou a criar fora do país, a princípio, por conta dessa primeira oportunidade que foi lá fora, né? É isso aí. E pensando nessa parte, né, já falamos que começamos, né, fora do Brasil, né, no Peru, na Colômbia, já começamos internacionais, né? Como que a gente pode falar um pouquinho da importância desse movimento que foi no início, né, de internacionalização da Actis? Já logo no início a gente já começou a internacional. Como que foi isso para o crescimento, para o desenvolvimento da Actis? Assim? Para contar a história é bonito. É legal você falar, nós começamos internacionais, né? Chama atenção. Que é o que muita empresa deseja hoje, né? Que é vender para outros países. Mas a gente fez a trajetória ao contrário, né? A nossa trajetória foi ao contrário. A gente primeiro vendeu para os outros países e depois a gente... É isso aí. Depois o desafio foi entrar no Brasil. Uma vez que toda a nossa estrutura... Imagina, você tem o seu primeiro cliente, você começou a construir sua reputação fora do país... Aí você fala assim, agora eu quero vender aqui no Brasil. Você não sabe vender no Brasil. A gente não sabia, né? A gente não sabia vender, não sabia implantar, não sabia... Eu tinha experiência de executar projetos no passado no Brasil, mas é outro mercado, é um mundo. O Brasil é um mundo à parte quando a gente compara com a América Latina. É verdade. Né? Mas assim, Felipe, você que vai conseguir explicar um pouquinho melhor, tem muita diferença de normas, Não muito de normas, Manu, desculpa que eu te interrompi. Não muito de normas, eu acho que é mais cultural. E existe algo que acontece... E a língua também, né? Tem a barreira do idioma, mas uma vez superada a barreira do idioma, que felizmente a gente conseguiu isso razoavelmente rápido... Razoável não, foi bem rápido, na verdade. O Felipe me convidou num dia e na outra semana eu tinha que falar espanhol. Como é que eu tinha que fazer? Foi bem rápido, na verdade. E aí, vencendo essa barreira do idioma, a segunda barreira principal é fazer negócio. E a gente, como brasileiro, carrega uma vantagem enorme. Primeiro, porque a gente não tem cara. O brasileiro é de todas as raças e formas e imagens possíveis, e isso abre portas. Segundo, porque a gente é muito bem quisto em todos os países da América Latina. Em todos.
a Argentina pode criar alguma coisa. A gente é muito bem visto, a bem gente é muito recebido, bem né? recebido, a gente é muito bem visto. Então, quando a gente se apresentava como uma empresa brasileira para eles falavam, pô, os caras são bons, eles são lá do Brasil. Aham. Essa já era, já presumia-se isso em todas as conversas. Sim. E isso abriu portas, porque aí você combina, né, principalmente o carisma do Ramon na negociação, a abordagem técnica que a gente executava. Pô, os caras entendem no meu negócio. Exalam confiança. Vem do Brasil, fechou. E já Foi a hora que a gente conseguiu, já tinha outras entendeu? empresas que estavam usando Exato. o sistema também, né? E um ponto importante, somado a tudo isso, eram os nomes relevantes das empresas. Exato. A gente foi muito assertivo nisso também, sabe? Porque, lembra, reputação é importante. Lembra, a confiança para com o fornecedor, que no nosso caso somos nós, é importante. Principalmente no exterior, a gente conseguiu fechar os primeiros contratos com empresas extremamente relevantes. Empresas que se você chegar no Brasil e perguntar quem é Petrobras, todo mundo sabe. Então, os nomes que a gente conseguiu lá fora eram relevantes De o igual suficiente importância. como ele. Indústrias farmacêuticas, Indústrias né? farmacêuticas, Grandes. petroleiras, alimentos. E esse fator foi o que a gente nos levou efetivamente para quebrar essa barreira. E aí veio o momento da nacionalização, né? Então ali 2022 começa esse processo. Eu acho que entre esse processo, né, que a gente já estava com alguns clientes internacionais e aí a gente começou o processo de venda do Brasil. Eu e Manuela entramos na empresa, né, Manu? Mais 4 braços para ajudar aí as mentes Os brilhantes. clientes, que já estavam com algumas dezenas de clientes, eu acho, né? E aí, vocês convidaram eu e a Manu para vir, para se juntar ao time. E a gente também teve esse processo, né, Manu, de... Será que vamos? Será que não vamos? Será que a gente vai dar conta? Que áreas? Mas eu acho que foi meio que intuitivo, assim, né? Manuela, Renata, vou ficar no financeiro, e Manuela com pessoas. Eu comecei no setor financeiro, eu saí da onde que eu estava, né? E aí a gente falou assim, não, vão, né? Já tem a gente já sabe que o produto é bom, os clientes satisfeitos e tudo mais, vamos encarar também. E hoje, é muito legal, né, assim, porque hoje a gente tem de 6 equipes na Actis, 4 equipes são comandadas por mulheres. Manu é uma, né? Então, assim... Ainda bem. a gente tem muito orgulho, né, Manu? Temos, sim, tem com muito certeza, orgulho com disso. certeza. Deu super certo, né? Nós não... É porque eu falo assim, a gente não faz nada sozinho. É impossível. Eu não consigo fazer nada, o Ramon não conseguiria fazer. E a gente chegou na nossa barreira, a gente chegou no nosso limite. E quando a gente fala com vocês, é porque a gente estava no nosso limite. Pedindo ajuda mesmo, pessoal. O negócio tá crescendo, precisamos de apoio, temos dúvidas, ajuda a gente a tomar decisão estratégica, ajuda a gente a executar. Exatamente. E traz uma... E é a partir daí que a gente começa... Que eu poderia dizer que tem uma outra virada de chave na história da Actis. Eu acho que é mais uma virada de chave. Acho que tanto para a Actis quanto para a gente também, né? Porque é um mercado né, de TI em si, né? Tem muito área essa de tecnologia, né? de tecnologia. Tem muito essa coisa de que é dos homens, é a área dos homens, que os homens, né? Dominam, né? Dominam. E aí a gente entra e, como diz a Renata, é um orgulho muito grande que temos muitas mulheres por trás da Actis ali, né? E que representam a Actis de uma forma muito legal, muito bacana, assim, conseguem dar conta do recado, né? Igual... Além do recado. Igual. Então, assim, As mulheres realmente... são
Feras. Realmente, a gente tá ali dando conta do recado e num ambiente que sempre a gente teve essa visão de que é um mercado masculino e tal. Então, realmente, para mim, foi bem desafiador também de entrar nessa área, de não entender do que era. A parte do Gente Cultura ali, do RH em si, é uma parte bem burocrática, com contabilidade e tal. Então, tive que entrar dentro desse mundo. O Ramon ainda tinha uma experiência com isso, porque ele fazia um pouco disso, né? Então, ele me ajudava bastante. E a gente também voltou para a sala de aula, né, Manu? Voltamos, Foi muito legal, assim, que a Manu fez uma especialização, né, Manu? Sim. Uma pós-graduação. Eu também fiz. Então, assim, a gente voltou para a sala de aula para a gente conseguir aprender também coisas que a gente não tinha feito, né? Para levar certeza, né? A gente não pode ir no eu acho e no escuro, né? Então, foi muito importante essa parte do estudar mesmo para conseguir levar alguma coisa concreta e que tenha valor para as pessoas, né? As pessoas são muito importantes. A ACT são as pessoas, são né? As pessoas, exatamente. Pessoas. Então, a gente tinha que ter uma estrutura muito legal, assim, para a gente levar para as pessoas, né? E construir. É lógico que a gente está longe de ser uma empresa perfeita, mas eu acho que a gente está num caminho certo. Diante de tudo que a gente vê no mercado, a gente tá indo num caminho muito legal, assim. Sem dúvida, sem dúvida. Antes da gente vou dar um corte na história, mais para a gente poder trazer, eu vou adiantar um pouco e depois a gente volta na história, que eu acho que é relevante porque a gente trouxe um dos valores para a mesa. E o que são ou quais são os principais valores que a Actis hoje divulga ou que a gente compartilha. Que a gente vive efetivamente. Porque essa foi também alvo de muita discussão, porque a gente tem que equilibrar, sincronizar valores e que pra gente, né, apesar de parecer hoje tão natural, a gente teve que olhar e falar assim, cara, isso aqui realmente representa o que a gente faz no dia a dia. Né? Então, quando a gente trouxe para a mesa aquilo que a Renata acabou de falar, eu tive que voltar para a sala de aula, ela nada mais trouxe para aquilo que a gente faz no dia a dia, que é um dos valores, que é o aprendizado contínuo. Porque a gente está o tempo todo estudando, o tempo todo buscando novidade, que é parte da formação da nossa cultura. Sim. Né? Sim. E esse é um outro fator que eu acho que ele tem uma chama acesa ali em 2022, que serviu como base para o crescimento que a gente tem experimentado. Eu acho que sem esse trabalho de uma leitura muito, muito clara, né, dos valores, de uma definição muito clara dos valores. Da nossa cultura, né? Nossa cultura. Isso que eu ia pontuar, porque coincide, né? Essa virada para o mercado brasileiro coincide exatamente com a nossa virada como empresa, né? Que foi muito que quem ajudou a gente foi a ACE, né? Mandar um abraço aí para Pedro Carreiro, Luísa Leite, foram os nossos mentores, né? Verdade. Então, foi uma virada de chave muito grande. Foi outra pivotagem. Foi. Com certeza, a gente tinha os clientes fora do Brasil e quando a gente teve essa ajuda, né, da ACE, que foi quando a gente recebeu o nosso primeiro investimento do Funzes, a gente sentou mesmo para olhar para a empresa, para falar o que a gente quer ser, o que a gente vai fazer, vão voltar a nossa empresa para o mercado nacional. Então, a gente passou meses, nós 4, e mais o pessoal da ACE, definindo tudo, né? Então, e definindo principalmente a cultura da empresa. Qual cultura que a gente queria ter. Nessa parte, né, do que a gente estava imerso nessa aceleração, eu lembro que o Felipe falou o Pedro perguntou qual era a maior dor. Você lembra, Felipe? Lembro. Eram as pessoas. Lembro, as pessoas. As pessoas. E aí, foi daí que surgiu, acho que foi o trabalho maior. A consequência foi realmente ter um cliente brasileiro. Mas o trabalho maior veio dessa construção da nossa cultura. Ou
o descobrimento da nossa cultura. Sim. Porque a gente já tinha um jeito de viver lá dentro da Actis, né? A gente já levava muito no feeling lá, os princípios que a gente carregava, mas não tinha nada escrito. E hoje, depois de estudar muito, né, de entender o que é uma cultura, a gente sabe, né, que a cultura a gente tem que viver, a gente tem que escrever. Não adianta ela estar lá escrita no papel, na parede. E não viver aquilo. E não viver aquilo e não passar Exatamente. para as outras pessoas. Porque a cultura é escrita, vivida e compartilhada. Sim. Então, isso realmente era um problema. Era um problema. As 2022 pessoas muda tudo. entravam e elas, por conta própria, elas saíam. Porque elas não entendiam o que estava funcionando ali. O que a Actis queria, Qual né? era o nosso propósito? Qual era o nosso principalmente, né? propósito? Então, em 2022, Eu acho que- com essa aceleração, isso tudo ficou muito mais claro. Ah, não, Sim, a aceleração foi uma virada de chave muito grande. Foi a primeira pivotagem. Foi aí que a gente mudou o modelo de negócio. Saímos do modelo on-premise, que a gente saía instalando vários clientes, num modelo totalmente, eu vou botar entre aspas, fora do controle, para a gente trazer um modelo controlado, um modelo SaaS, um modelo mais moderno, numa estrutura mais estável, com um produto mais redondo, com as pessoas agora entendendo tudo que a gente faz, porque entendem desde o começo, desde o recrutamento ao dia a dia, que era algo que doeu muito na gente, Sim. a gente até chegar a esse ponto, né? E essa estrutura desse modelo SaaS, essa expansão que a gente provocou a partir de 2022, 2023, a gente conseguiu atingir aí mercados que a gente nunca imaginava, né? Hoje, né, com mais de 50 clientes na carteira, que a gente conseguiu, imagina, em tão pouco tempo, né, trazer tantos clientes de tantos segmentos diferentes. Porra, hoje a gente consegue destacar empresas de madeira, farmacêuticas, alimentos, mineração, óleo e gás. cimentos. Então, assim, abranger essa quantidade de indústrias sem ter a construção das pessoas que vão atender a esse número de inúmeras indústrias, inúmeros segmentos, sem estar isso tudo muito bem amarrado, muito bem desenhado, era impossível. Era impossível. Era impossível. Parece né? que as coisas acontecem no tempo certo, né? O mercado brasileiro, quando a gente começa a atuar no mercado brasileiro, a gente tem o primeiro impacto, eu acho que estava muito vinculado ao financeiro, ao valor da conta. Eu lembro que as primeiras propostas, né, a gente estava bem descalibrado. E o SaaS ajudou bastante nisso. Foi mesmo. Né? O SaaS ajuda a gente conseguir oferecer um sistema robusto o suficiente, com um serviço premium, que é o serviço que a Actis oferece hoje para todos os seus clientes, a um preço acessível, a um preço que não é não precisa vender o laboratório para comprar um sistema, sabe? É isso? Não, isso é... Eu achei que isso ia mais. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje, Felipe, né, a gente já está com um sistema em 5 países, né? A gente tem uma base de clientela muito bacana. Você acha que a gente conseguiu, assim, como empresa, a gente conseguiu esse... Eu acho que a gente está conseguindo. Sendo bem honesto, a gente está conseguindo. Atingiu aonde eu quero chegar? Não. Tem muito ainda por fazer. Não, a gente ainda consegue muito mais. E uma angústia que você tinha, né? E depois o Ramon também, trabalhando com você, tinha também isso, né? Assim, apenas empresas enormes conseguiam comprar um sistema Lean, né? Empresas muito grandes, porque os sistemas eram muito caros, são vendidos em dólar. E a gente está conseguindo colocar no mercado um sistema tão robusto quanto, né, os sistemas americanos, por um preço que as indústrias de pequeno e médio porte conseguem pagar, né? Essa sempre foi a missão.
Essa é uma das nossas grandes missões, assim. Eu acho que isso foi uma das coisas que a gente mais... A gente fez um evento de cultura, acho que tem uns 2 anos atrás, em que eu acho que essa missão ela despertou muito mais forte em mim. Em que... e recentemente eu trouxe isso para a mesa. Numa reunião de liderança eu falei, cara, a nossa missão ela precisa se alinhar, estar alinhado com isso. Porque é injusto. A palavra é essa, não tem outra palavra para explicar. Por que que uma pequena empresa, né, uma empresa de pequeno porte, que fabrica químicos assim como uma empresa de grande porte e que precisa dos mesmos níveis de controle, é cobrada com a mesma exigência da de grande porte, por que que ela tem que sofrer tanto? Porque ela não consegue organizar os processos dela para entregar um resultado confiável, com qualidade, com controle, com garantia. Por que que isso tem que acontecer? Essa é a dor. E é aí que a vem. Actis nasce daí. É aí Sim. que A vem. Actis nasce daí. Essa é a inquietude. Essa é a inquietude que vem do espanhol. Essa é a inquietação. Aham, aham. Essa é a inquietação maior que a gente provoca e traz para a mesa. Por que que a gente está fazendo... Por que que a gente está nessa rota? É para pegar esse laboratório. Por que que a gente está trabalhando no produto para deixar ele cada vez mais ágil, mais rápido, mais fácil? É para cada vez mais a gente conseguir atender a esse tipo de mercado. E o que que o que todo mundo vai ganhar com isso? Vai ganhar. E é do fundo do coração. Vai ganhar o analista, que vai ter mais tempo para fazer um trabalho de qualidade, sem ter aquele estresse que a gente sabe que os analistas passam. É o coordenador do laboratório que vai olhar para a informação certa, sem Trabalhar com informação, gestão, né? Trabalhar com gestão. sem ter uma informação errada, porque na pressão as pessoas sucumbem. Na pressão, aquele que não está preparado sucumbe. Ele vai... A gente já viu e a gente pode até contar alguns casos curiosos que a gente já enfrentou de planilhas que estão erradas há muito tempo. Coisas assim que o cara sucumbe, ele não aguenta a pressão. E ele precisa entregar com rapidez, ele precisa entregar dentro da norma. E quando você olha isso de fora, isso afeta todos os aspectos da vida de uma população inteira. Porque quem está consumindo aquele produto, quem está comendo aquele leite, quem está tomando aquele leite, quem está comendo aquela salsicha... Não é só a reputação da empresa, não é né, só, que está em jogo. Mas a gente está preocupado com isso no final, né? Tornar as pessoas confiáveis naquilo que ela está consumindo. E se passa isso dentro de um sistema que a gente provoca e que a gente assegura essa qualidade, essa tranquilidade, eu vou conseguir consumir aquele produto com mais tranquilidade. Com certeza. Então, Com certeza. é aí que nasce toda essa inquietação, Renato, que você fala, esse mote, né, o motivo disso tudo vem dessa estrutura, sabe? De tornar a solução acessível a qualquer indústria, independente do porte dela. Exato. Né? O fato de não ser acessível vem da burocracia de contratação, da não clareza tanto do cliente quanto do fornecedor, dos benefícios que isso pode trazer. A gente tem feito um trabalho muito interessante, que é entender... Muita gente faz aquela conta do ROI, né? Quanto que isso custa, qual o retorno de investimento, qual é o real impacto da implantação de um sistema? A gente já sabe que vai trazer maior conformidade, a gente já sabe que vai trazer mais tranquilidade, tanto para o analista, para o coordenador, para o gerente. A gente já sabe que o sistema está trazendo mais assertividade para o resultado, mais confiabilidade para o resultado. Mas qual o impacto produtivo disso? O quanto que isso está trazendo de retorno de investimento mesmo? É um trabalho que a gente tem feito, está sendo fantástico, e faz com que a gente possa alcançar outros mercados. Aqueles mercados que falam, Leans, eu não consigo comprar, nem adianta. Você consegue sim. Você não está vendo, mas o seu custo está muito elevado. Conseguir fazer esse benchmark entre laboratórios de um mesmo segmento. Entendeu? É um trabalho muito interessante que a gente tem feito. Muito bom, muito bom.
Ramon, eu sei que a gente já fez vários, já passou por tanta coisa nesse cenário. Conta aquela, na época da consultoria aconteceu ainda, de você pegar a planilha da menina e conta aí, eu não vou, Essa não história vou é dar muito muito boa. spoiler, não. Essa história é muito boa, porque o sistema é inacessível. O sistema é difícil. A cabeça, Essa é o modus operandi do mercado. E a Axis levanta a bandeira de que não é assim. É simples, é fácil, dá para implantar. A gente te ajuda. Em uma dessas, e esse cenário empurra o cliente para o papel Excel. Né? Empurra ele para o papel Excel. É o que está na mão dele. É o que está na mão dele. Ele falou, preciso resolver isso daqui, é papel Excel. Em uma dessas implantações, a gente estava fazendo uma verificação de um cálculo de análise e, obviamente, no final a gente precisa saber se está dentro ou fora de uma especificação esperada. E aí, o cálculo não batia. Depois de fazer... Vamos dar um pouco de contexto. Então, imagina assim, a empresa tratava a água e o esgoto da cidade com aquele lodo. Ela tratava aquele lodo, analisava, aí dali ela media a quantidade de metais que tinha naquele lodo, e daí com esse lodo ela despachava esse lodo para algumas fazendas para poder usar ali no adubo, usar ali como biosólido. Com biossólidos, né? E aí qual que é o rolê? Você não pode ficar colocando... Você não vai... Se você sabe que tem, né, X percentual de ferro naquele lodo, se você manda para a mesma fazenda uma quantidade muito grande, você vai estar fazendo uma contaminação por ferro naquele solo. E era basicamente essa planilha. Então tinha esse cálculo que estava sendo feito. Que era bem complexo o cálculo. Realmente não era cálculo da quantidade de metais. De quantidade de metais para cada fazenda. Então, assim, para essa fazenda eu já mandei 10 toneladas. Para essa daqui, eu já mandei 5 toneladas. Essa daqui eu mandei 10. E ela sabia ali, a concentração daqueles metais, a distribuição da concentração de metais em cada fazenda. Exatamente. Essa era a conta. E não podia extrapolar certa especificação. E aí, a gente transpôs esse cálculo para dentro do sistema. E o cálculo não batia. O resultado dela dava, sei lá, 10, no sistema dava 12. Vamos refazer. Na planilha dava 15. Na cabeça dela era o sistema que estava errado. Ela falou, Ramon, o sistema está errado, cara, não está funcionando. A minha vida inteira eu fiz desse jeito. A minha vida inteira eu fiz desse jeito. E aí, depois de verificar 300 vezes... Sai da planilha e vai pro papel. Fomos pro papel. Pega o papel, então. Tá. Fizemos todo aquele cálculo, eu e ela. E no final, o sistema estava certo. E a planilha estava errada. Olha o tamanho do problema. E aí, a gente verificar aquela planilha de Excel, tinha um parênteses a mais ou um a menos, que quando a gente acertou, mudou tudo. E mudaram todos os resultados. E o que majoritariamente estava dentro da especificação passou a estar fora da especificação. Por anos. Nossa. Por anos. Por anos isso. Por anos. E aí? Então era uma planilha de Excel que estava com a fórmula errada que estava sendo risco, utilizada. Né? Quando a gente consegue resolver essa problemática, conecta lá com o que o Felipe falou. Isso. A gente tem aquela sensação, estamos cumprindo a nossa missão aqui. É para isso que a gente existe. A gente torna o sistema acessível e consegue impedir que um problema desse chegue na população, que pode afetar qualquer um de nós. Né? E aí eu queria trazer outra... Né, essa é uma das coisas que a gente consegue trazer, né, a gente olhando para o sistema. E aí, uma das curiosidades que quase sempre nos perguntam, e aí, que é, da onde surgiu Actis?
Não, o nome. Actis, o nome Vixe, Actis. essa história é grande, hein? Essa história, Nossa, essa história dá, só o Ramon sabe contar, dá eu um acho. podcast completo só dela. É porque até a consultoria, e esse nome veio do Felipe, era Lins Team, de time Lins. E eu lembro que quando a gente... Criativo. Criativo, Tinha tipo uns peixinhos, É, assim, eu lembro né? que quando a gente falou, precisa ter uma logo. Nossa empresa precisa ter uma logo. Dá um Google aí. Não era peixe, né? Eram os pontos que se interligavam, mas que quando a pessoa olhava, parecia um monte de peixinho, peixinhos, né? Três Chamava peixinhos, ou uma estrela. É. Era ruim. Mas engraçado que o nome Actis vem daí, vem desse símbolo, né? Uma vez uma pessoa esteve no escritório e falou, caramba, esse símbolo é muito bacana, esse símbolo reflete lá o Egito antigo, grego, negócio de mensagem, Deus, Israel. A gente falou, Cristianismo, Cristianismo? né? A gente, é sério? Não, a gente nem sabia. E a gente estava nesse processo de mudança de consultoria para uma empresa de produto. Tinha que mudar o nome, Lins Team era péssimo. E aí fomos buscar o nome do símbolo. Como é que é esse símbolo? O cara saiu e a gente falou, não, eu quero saber como é que é. E o símbolo se chamava IFPS, com PH. IFPS. Tem uma história muito bacana por trás desse símbolo. E a gente falou, pô, vamos botar IFP, vamos botar esse nome, parece legal. Aí depois a gente pensou em ICTS, né? Aí eu acho que a Renata falou assim, gente... Aí eu falei assim, gente, ICTS não tá muito bonito não, porque vocês não trocam o I pelo A, fica ACTS. ACTS. Eu falei, foi isso mesmo que eu falei. Eu falei 2 Is, não ficou muito bom não a pronúncia. E a gente passou assim um tempo falando assim, refletindo, né? Eu trabalho na Actis. Actis é um bom... Hoje eu acho que eu não viveria sem. Sabe? Faz nome... parte, já acostumou, Pô, né? Ela. Faz total sentido pra gente. Não, esse nome foi... Eu lembro da gente falando sobre isso, eu falei assim, rapaz, não tem. ICTS é muito melhor. Eu briguei com o Renato sobre esse nome. Não, ICTS é muito melhor. Não, Actis. Vai, Actis, vamos lá. Sempre as mulheres têm razão. Então... Com certeza. Legal. E daí, só pra gente quebrar um pouco o script aqui, eu queria escutar, na verdade, seria legal se cada um de nós pudesse compartilhar os principais momentos de superação que a gente teve nessa trajetória. Boa. Daí, quem começa? Eu começo. Eu vou... A mulher sempre tem razão, o Felipe falou. Eu acho que a superação veio de quando a gente teve que sair lá da nossa zona de conforto, da nossa casa, tá tudo estabilizado, né? Casa bonitinha, né, morava Manu? lá em Barra do Saí, em Aracruz, e de repente foi um processo, na verdade, que vocês foram fazendo na minha cabeça, né? Aprendi muito com o Renato em relação a isso também. De deixar para trás e começar tudo de novo aqui em Vila Velha. Então, assim, foi uma fase que eu tive que trabalhar bastante a minha mente ali, né? Estava mais perto da minha família, né? Por parte da minha mãe, pensando assim. Mas, por outro lado, me aproximei mais de vocês aqui, que é o nosso Porto Seguro aqui de perto. E eu acho que a superação foi essa, de aprender, deixar aquilo para trás em busca desse sonho, que é fazer a Actis crescer. E legal. Eu acho que foi isso. Que legal. Legal. Eu acho que conectando com isso que a Manu falou, eu acho que o desafio que é um valor nosso, né? Que não temos medo de enfrentar desafios. Desafio muito grande Esse é um dos pontos chaves da Actis. Não temos medo de enfrentar desafio, porque é um mercado de gigantes, é um mercado
que poucas empresas já fazem o que fazem há muito tempo, então é muito consolidado, é muito fechado. E a gente se propõe a criar algo totalmente novo, totalmente diferente, muito mais moderno, com uma roupagem muito mais próxima, muito mais humana, né? A gente saiu de uma reunião agora há pouco com um cliente que utiliza uma solução de mercado e ele comentou, cara, a solução até me atenderia. Quando eu vi o Actis, vocês têm algumas... evoluíram a solução. Mas o problema está no atendimento, o serviço. E é porque não é humano, é porque quem atende lá não se propõe a sentar na cadeira do analista que está precisando de uma ajuda. E a Actis, né, surge aí. Então, respondendo ao Felipe, o desafio está nessa encarar esse mercado. Encarar o desafio de criar algo completamente novo. O desafio de falar assim, isso que tem não é bom, gente. Isso que vocês estão comprando, isso que estão oferecendo para vocês, não é bom. Dá para melhorar e muito. Então isso é extremamente desafiador. Mas a gente gosta. É um valor nosso da Actis, né? E você, Rê? Ai, meu Deus, não sei falar um desafio assim. São tantos. Escolhe um. Pensa um momento em que, né, assim, para te ajudar, um momento em que você é um momento de superação, ou seja, aquilo que a gente venceu. Um dos chefões que já ficaram para trás. Aquele que mais se destacou. O que mais se destacou... Não, para mim, assim, hoje, é o que a gente já falou aqui, que foi o maior desafio que a gente teve na Actis, para mim, foi a questão da cultura, dos colaboradores. Hoje, a gente tem uma equipe fenomenal, assim, fenomenal, de pessoas que estão do nosso lado, de pessoas que... Comprometidas. Comprometidas, que vivem o nosso sonho, vivem a missão. A nossa missão, que, cara, que a gente confia demais. Então, só que, assim, é legal olhar o que a gente está hoje, mas também, assim, o que a gente passou para chegar nesse momento, aqui, né? Sim. Acho que nós 4, a gente sabe, a gente passou por muita coisa, assim, por culpa nossa mesmo, assim, por culpa... Aprendizado. Da gente não saber, né, conduzir e foi muito bom que a gente sentou, a gente estudou, a gente, né, quis mudar, né. Então, hoje, eu acho que as pessoas que trabalham na Actis, elas são fora da curva mesmo. Todas as pessoas que estão do nosso lado ali são pessoas fora da curva e que querem estar com a gente, né, nessa jornada, né? Vou até falar um pouquinho, porque eu falei um pouquinho do meu desafio pessoal, né? Mas esse era um grande desafio, né, da Actis, de encontrar pessoas que queiram sonhar e ir com a gente nesse sonho, de levar esse sonho adiante, né? No início mesmo era muito difícil, porque é uma área que ninguém conhece muito. Então tem que estar ligado química e tecnologia. Então, como é que acha uma pessoa que tem esses dois perfis ali, né? Então, isso realmente foi um grande, grande desafio. Foi um trabalho de formiguinha ali, né? A Renata, o Ramon, muito ali pesquisando e buscando pessoas, né? A princípio, essa área era mais difícil, né? Que era a área da implantação ali do produto. Então, foi um trabalho de formiguinha ali, de ir em cada pessoa, essa pessoa que tem um perfil legal, e conversar individualmente. E trouxe frutos muito bons. Né? Hoje a gente tem pessoas ali que não conheciam, né? Muita gente da área da química não conhece esse lado ali de atuação, né? Então, hoje a gente já está trazendo
esse norte aí para muitas pessoas que estão aí na faculdade. Legal demais. Ontem mesmo teve um evento lá na UFES, das 25 pessoas que estavam lá, ninguém conhecia. Do curso de Química, do né? curso de Química, das 25 pessoas graduadas, pós-graduadas em formação, e nenhuma pessoa ali sequer conhecia o termo. Então, você já pensou que a pessoa vai estar estudando para trabalhar, o sonho é trabalhar no laboratório. Geralmente essas pessoas são assim. E elas não sabem o que é um LINS, elas nunca incrível, viram um LINS, elas nunca trabalharam no LINS. Dizer, então, assim, Manu, que esses casos, e que bom que a gente está mudando isso. Isso, a gente está com certeza a gente está mudando isso. Além do papel para com o cliente que a gente tem falado bastante aqui, a gente tem esse papel social de educar, de apresentar, de trazer mais uma oportunidade de trabalho, de carreira para essas pessoas. A pessoa que está fazendo um curso para atuar numa área que ela não conhece o sistema que foi feito genuinamente para isso. Outro dia eu brinquei no escritório. É como se o taxista não soubesse da existência do Uber. Sabe? É muito improvável. Caramba, por que esse mercado é assim? É aí que a gente entra. Né? Aí o nosso trabalho também é de educar, né? É social, exatamente. Não só de levar a digitalização para o laboratório, mas educar as pessoas o que é o LINS, né? Para que ele serve, né? Falta o desafio do Felipe. Falta. Eu passei. Principal desafio é quando a gente olha para frente. Né? Aquilo que a gente já superou, eu vou olhar para trás. Vou falar as duas coisas. Tem bastante. Que eu vou ligar já um tema no outro. Eu acho que a principal superação, ou seja, o principal momento em que a gente teve que vencer, pessoalmente, ela nasceu na dúvida. A dúvida vai dar certo ou não vai dar certo? Isso lá atrás. Essa já não existe mais. Essa foi cruel comigo, assim, né? Mexeu com a química do meu cérebro. Essa foi, é um risco. Eu já tenho uma carreira. Essa foi um dos principais momentos em que eu tive que mudar. Mudar, e aí depois disso eu falei, cara, eu tenho que mudar de novo. E incrivelmente, eu fico impressionado com essa capacidade que todos nós temos, que a gente é como água, a gente se adapta ao frasco que a gente está. E isso é uma característica de nós quatro, apesar de vocês acharem que em algum momento não são, mas todos são como água, que a gente, em um determinado momento, tá tudo muito legal, a gente se adapta a esse momento, uma hora que está precisando de mais esforço, todo mundo se adapta, e isso é uma capacidade incrível de mutação que a gente tem. E esse é um dos grandes aprendizados que eu tive superando a dúvida, o momento dúvida, sabe? Essa capacidade de mudar. E o segundo momento, já ligado com o desafio, é o desafio do novo, é o desafio de pensar em 10 anos, em 5 anos, em 15 anos, que é uma das minhas grandes missões que eu abracei, que eu abraço hoje, é de olhar para o que a gente tem, que eu acho que é muito legal, e quando eu olho para o que a gente tem, eu falo, tem tanto para melhorar aqui. Se o dia tivesse 48 horas, é a hora que a gente olha e fala assim, isso aqui tem muita coisa para melhorar. E aí a gente pensa no app, pensa em portal de cliente, pensa no atendimento que o Ramon falou, aquele atendimento que hoje a gente vê como algo muito diferente, porque a gente pensa nele diferente, porque a gente olha para o nosso valor de obsessão pelo cliente e executa esse valor no dia a dia, e a gente fala, cara, isso daqui ainda dá para ser melhor. Eu mandei hoje cedo essa lista para o Ramon, falei, olha assim, para mim esse daqui é como a gente devia atender os clientes. Escrevi essa mensagem lá dentro do Teams hoje. E eu acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem, de multiplicar a quantidade de clientes, garantindo e assegurando que o produto seja
adequado para esses clientes, né? E que o nosso atendimento continue sendo o que é e melhorando ele cada vez mais. Acho que aqui mora o nosso mote. Esse mora nossa missão dos próximos 5, 10 anos. Eu acho que isso é algo que a gente veio discutindo no carro e que eu acredito muito que passa por essa fase, sabe? Crescer e manter a qualidade de atendimento, né? E aí vem o desafio do diretor executivo, né? Manda a lista, e fala, bicho, é assim que eu gostaria de ser, eu tenho que ir lá e correr atrás. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Afinal, né, gente, 8 anos não são 8 dias. 8 dias. Né? Ou seja, essa é uma história construída com muito trabalho, muito compromisso, muita paixão que a gente conseguiu desenvolver e eu, especialmente, eu quero agradecer de coração porque essa missão maluca, né? Assim, eu acho que eu nunca, talvez eu não expresso com tanta frequência, mas eu sou grato a cada um de vocês. Foi mal. Eu sou muito grato a cada um de vocês e a cada um dos colaboradores da Actis e aos clientes que tornaram a gente o que a gente é hoje, assim. Então, desculpa a emoção, mas né, convido a todos vocês a conhecer mais sobre a Actis, sobre o Actis Leans, né? E se você quiser fazer parte do nosso time, a gente está deixando aí no link da bio vários links para você se conectar conosco e vai ser um prazer ter você conosco também. Que legal, que bacana. Legal, muito bom. gente. Essa emoção é genuína, né? Acho que todo mundo Sim. Com o olho lacrimejando. E olha que eu sou o que mais chora. Chora, hein? É verdade. Mas é porque a gente vê que a missão está acontecendo. A gente vê que está dando certo. A gente vê que, em todo sentido, a gente vê que o colaborador está mega satisfeito em trabalhar conosco, que ele acredita no sonho, que ele quer vivenciar esse sonho. A gente vê o feedback do cliente. Cara, esse sistema é fantástico. Olha, o atendimento de vocês é incrível. É sobre isso. Sabe? Isso é a chama que tem dentro da gente. A gente costuma dizer assim, outro dia eu falei, se um dia isso parar de acontecer, a gente não está sendo não é mais a Actis, sabe? Então, é por isso que a gente vai lutar os próximos 80 anos, né? Para manter esse atendimento, esse carisma, essa cultura que a gente tem lá dentro da Actis. Obrigado a todos, tá? Legal. Legal, Muito gente. bom. Muito bom relembrar tudo. Valeu! Sim.